Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, salve Maria! Hoje é dia de festa, festa de Nossa Senhora Aparecida. E é a ela que nós vamos honrar nesse vídeo de hoje. Tenho certeza que o Padre Pio não vai se incomodar que nós tratemos de Nossa Senhora Aparecida. E, sobretudo, ele vai ficar muito impressionado com o texto que ele já conhece, claro, tudo que eu leio aqui ele já conhece, com um texto maravilhoso, de 55 anos de diferença, e que deu nome a esse vídeo, né? A solução está em Aparecida e não em Brasília. E esse é um artigo ou uma conferência, eu tirei no site do professor Plínio Corrêa de Oliveira, no dia 5 de outubro de 1964, exatamente há 55 anos atrás. E são daquelas coisas, como eu li recentemente um outro texto dele na Semana Santa, que a gente parece que ele escreveu hoje. É impressionante. Há 55 anos a situação já era o que é. Há 55 anos nós já pedíamos à padroeira do Brasil que salvasse o Brasil. Mas hoje nesse texto tem uma série de considerações que eu garanto que passou por muito poucas cabeças. Acho que nunca ninguém pensou o que eu vou ler aqui hoje. E com isso nós fazemos a nossa homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil. Eu estou sublinhando a palavra Rainha do Brasil, mas é o que nós vamos ver nesse texto aqui. Então, eu entro diretamente no texto. Existem devoções nacionais à Nossa Senhora, como é o caso de Aparecida, da mesma maneira que há grandes invocações que têm uma realeza entre as invocações de Nossa Senhora, como é o caso de Nossa Senhora do Rosário. Quase não existe um país da terra que não tenha uma grande devoção à Nossa Senhora e de que ela não seja, debaixo de algum título, a padroeira. Também existem as invocações à Nossa Senhora das regiões e das cidades, como é, por exemplo, Nossa Senhora da Penha, em São Paulo. E, às vezes, ainda há imagens de Nossa Senhora particularmente invocadas numa paróquia, numa parte de uma cidade. Quer dizer, todo momento Nossa Senhora é homenageada, é glorificada. Nossa Senhora, com aquela índole materna que é característica dela, se faz grande com os grandes e se faz pequena com os pequenos. Se faz universal para as grandes coletividades e se faz regional para grupos humanos menores. Nós podemos admirá-la em todas as dimensões, como rainha das grandes coletividades e como mãe das pequenas unidades. É dentro dessa linha que nós devemos ver a devoção à Nossa Senhora Aparecida como Rainha do Brasil. A América Latina inteira tem como padroeira Nossa Senhora de Guadalupe. E no Brasil nós temos Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida do Brasil. O que propriamente isso deve significar para nós? Nós sabemos o ponto de partida dessa devoção. No século XVIII, uns pescadores estavam pescando no rio Paraíba quando eles recolheram, de repente, um tronco de imagem. O tronco da imagem, portanto, né, a imagem de Nossa Senhora Aparecida sem cabeça. Os pescadores lançaram a rede e ali pegaram o tronco. Depois, mais adiante, pescaram uma cabeça. E a pesca, que era inútil até aquele momento, passou a ser então muito abundante. E eles, junto do rio, construíram uma capelinha para aquela imagem que tinham encontrado. Assim começou. As graças alcançadas ali foram extraordinariamente numerosas. Então construiu-se a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Aqui ele está se referindo à Basílica Antiga de Nossa Senhora Aparecida, a chamada Igrejinha Velha, a Igrejinha Antiga, etc., que eu acho um amor. Para o meu gosto pessoal, ela me atrai até mais do que a nova, que é imensa e tal. Aquela lá tem
uma coisa qualquer que... Eu, quando vou à nova, não deixo de passar na velha. Não tem jeito. O povo começou a afluir em quantidade, recebendo graças extraordinárias, entre as quais se conta de um escravo perseguido por seu senhor e que, rezando a Nossa Senhora Aparecida, viu que suas algemas se partiram. E seu senhor, que ia puni-lo com grande ferocidade, viu-se desarmado e deu ao escravo a liberdade. Disseram-me que as correntes desse escravo ainda se conservam na Sala dos Milagres de Nossa Senhora Aparecida. De lá para cá, a devoção a Nossa Senhora Aparecida se tem generalizado. O ambiente em Aparecida é de grande afluência do povo pobre e do povo sofredor. E Nossa Senhora Aparecida atendendo e concedendo continuamente graças extraordinárias. Muito bonito essa consideração de que o povo pobre e o povo sofredor são os que mais frequentam a Aparecida, né? Ao mesmo tempo, a devoção a Nossa Senhora Aparecida foi marcando a vida da Igreja. E o pontificado de São Pio X, olha só, minha gente, Papa Santo, hein? São Pio X, um minutinho. E no pontificado de São Pio X, acabou sendo coroada solenemente Rainha do Brasil por todo o episcopado nacional num ato oficial. Olha que coisa impressionante. Então, é mais do que padroeira do Brasil, ela é Rainha do Brasil. Tem mais. A coroa foi colocada sobre a imagem de acordo com um decreto da Santa Sé, a qual autorizou que Nossa Senhora Aparecida fosse considerada Rainha do Brasil. Essa devoção, nascida tão humildemente, com os pescadores ali, né, acabou fazendo seu caminho, culminando num ato que é verdadeiramente jurídico. É jurídico pelo emprego do poder das chaves, quer dizer, um papa pode sagrar um rei, um papa pode coroar um rei, né, de qualquer lugar. Ele coroou Nossa Senhora Rainha do Brasil. Então nós temos uma rainha. Já pensaram nisso? A Santa Sé tem o direito de constituir uma padroeira. Ela tem o direito de erigir uma realeza que estabelece um vínculo especial de um povo com Nossa Senhora e dela com esse povo. Quer dizer, a Santa Sé, estabelecendo a realeza, estabeleceu um vínculo que é muito maior do que de padroeira. Nós vamos ver isso aqui. Nossa Senhora ficou sendo, no céu, advogada e rainha do Brasil pelo poder das chaves do Papa, que nessa época era o grande São Pio X. O poder de desligar e ligar na terra e no céu que Nosso Senhor concedeu a São Pedro tem esse efeito, entre outras. A partir do momento que Nossa Senhora foi aclamada Rainha do Brasil, ficou juridicamente declarado o Reino de Maria no país. Alguém já tinha pensado nisso? Que aqui nós temos o Reino de Maria. O Reino de Maria que Nossa Senhora prometeu para toda a humanidade depois dos grandes castigos profetizados em Fátima, né? Aqui no Brasil nós somos já Reino de Maria. Claro, um Reino de Maria cheio de problemas, de pecados, de infidelidades, mas somos reino. Por quê? Porque o poder que nosso Senhor Jesus Cristo deu ao Papa é um poder jurídico. Tudo que ele estabelece na terra é ligado no céu. Tudo que ele liga na terra é ligado no céu. Tudo que ele desliga na terra é desligado no céu. E assim, ele estabeleceu Nossa Senhora como Rainha do Brasil. Olha que impressionante. Para os efeitos celestes e para os efeitos terrestres, Nossa Senhora tem direitos jurídicos sobre o Brasil ainda maiores do que os que ela teria se fosse uma rainha temporal, ainda que muito santa. Então, por exemplo, Princesa Isabel, se ela tivesse ficado rainha,
ela ficaria rainha de um país poderoso, de um império, o Brasil Imperial, que era poderoso, né? E ela era uma pessoa muito santa, tanto que tem processo de canonização da princesa Isabel. Ainda assim, ela seria muito menos do que Nossa Senhora, enquanto juridicamente falando, hein? Rainha do Brasil. E olha, queiram os que ou não queiram os que não amam Nossa Senhora. Nosso Senhor Jesus Cristo coroou ela, estabeleceu ela como rainha do Brasil. Você não gosta de Nossa Senhora Aparecida? Que pena, você está recusando uma rainha coroada por Deus. Por causa disso, nós temos obrigação especial de cultuar, de dar glória a Nossa Senhora, de espalhar sua devoção por toda parte, de lutar junto aos outros povos do mundo que não queiram receber o culto de Nossa Senhora. Nós temos obrigação de fazer, portanto, cruzadas em nome de Nossa Senhora. Olha que impressionante. É toda uma vocação nacional e mundial que se delineia para o Brasil a partir precisamente dessa coroação de Nossa Senhora como nossa rainha. Quer dizer, não existe outro lugar em que Nossa Senhora é rainha. Ela é rainha do Brasil, juridicamente falando. É impressionante. Eu nunca... Acho que poucos de vocês que estão me assistindo já pensaram nisso, né? Então continua. Daí decorre que se o Brasil não fosse o pobre país agnóstico e interconfessional que é, o verdadeiro seria que, para determinados efeitos, a capital verdadeira do Brasil fosse Aparecida. Se Aparecida está rainha, né? Se o Brasil não fosse o que é hoje em dia, a verdadeira capital seria Aparecida, não seria Brasília, né? E, no momento que tanto se discute sobre o que acontece em Brasília, nós esquecemos o verdadeiro polo, Aparecida. Olha só, minha gente, acho que nunca se discutiu tanto em Brasília, né? Nunca. Né? Nesse momento que tanto se discute sobre o que acontece em Brasília, tem sites e mais sites falando de política, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, o que fez o presidente Bolsonaro, o que fez o deputado tal, assim por diante, né? No entanto, esquecem-se do verdadeiro polo que é Aparecida. Não interessa que Brasília tenha sido construída por um presidente, o Kubitschek, etc., que tem aquelas obras horrendas do Niemeyer, etc. Não interessa. O grande polo, o verdadeiro polo do Brasil é Aparecida. A verdadeira capital do país, para os grandes efeitos, deveria ser Aparecida. Aí temos bem a perspectiva de como Aparecida deveria ser. É inútil dizer o contrário. É uma grande baixa de nível em comparação com considerações desta elevação. O que seria bonito é imaginar como seria a Basílica de Nossa Senhora Aparecida quando for instaurado o Reino de Maria no mundo, né? Quando for instaurado o Reino de Maria no mundo. Que honra, que pompa, que grandeza, que nobreza, que elevação essa basílica deveria ter. Que grande conjunção de ordens contemplativas, mosteiros, conventos, etc. Que grande conjunção de ordens contemplativas deveria se estabelecer ali. Que grandes confessores deveriam ir ali para fazer bem às almas. Que centros especiais para cursos, para intensificação da devoção mariana, enfim, quanta e quanta coisa. Eu nunca vi uma consideração tão espetacular e válida. É válida para hoje. Né? É válida para sempre, na verdade. Essas são coisas que não estão no reino dos sonhos, mas no reino dos ideais. Tem uma diferença, né? Então tem a famosa frase, não desista do seu sonho, corra do seu sonho. Não, sonho é sonho. Né? Aqui é de ideal.
né? Para nós que confiamos na providência divina, sabemos bem a diferença que há entre um sonho e um ideal. O ideal é uma missão. Para o homem que não confia na providência, todo ideal não é senão um sonho. Você é um idealista, você é um sonhador, você é um poeta. Né? Então, para o homem que não confia na providência, todo ideal não é senão um sonho. Para o homem que confia na providência, muita coisa que parece sonho é um ideal realizável. Olha, pessoal, vale a pena, né? É que eu não vou querer alongar esse vídeo, mas voltar um pouquinho, ouvir os detalhes, as palavras. São definições incríveis. Acho que devemos apresentar a Nossa Senhora Aparecida o desejo de que ela faça realizar estas coisas e apresse o dia em que se concretizarão. Olha a prece que está sendo feita a Nossa Senhora Aparecida, né? É fantástica. Né? E que a constituição em Aparecida de uma ordem de coisas como deve ser, seja o sintoma e o efeito da remodelação de todas as coisas no Brasil e no mundo, para o cumprimento da promessa de Nossa Senhora de Fátima. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Quer dizer, que aconteça para o mundo inteiro o reino de Maria. É para o triunfo do coração imaculado de Maria que no Brasil se apresenta, sob a devoção de Nossa Senhora Aparecida, que devemos rezar afincadamente e cheios de confiança de que ela atenderá a nossa oração. Então, é pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria que nós devemos rezar a Nossa Senhora Aparecida. E aqui termina o texto, esse belíssimo texto, belíssimo. Alguns podem não gostar, eu acho difícil, né? A pessoa que não gostar é porque não entendeu. Bom, não tem outro jeito, eu não vejo outra explicação. Então, meus amigos, hoje nós vamos rezar, não vamos esquecer disso, a solução está em Aparecida e não em Brasília. E vamos rezar a Nossa Senhora Aparecida pelo nosso país, pela nossa igreja, pelas nossas intenções mais caras, intenções particulares. Hoje é o dia de pedir a ela. E é com essa intenção que nós vamos rezar a Ave Maria de um por todos, todos por um, que desde o início do nosso canal sempre foi com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? E depois receber a bênção do Padre Pio, que o Padre Pio abençoe nosso país, que o Padre Pio abençoe a nossa terra de Santa Cruz, para que ela volte a ser terra de Santa Cruz, né? Porque essa é a vocação do Brasil. O Brasil que tem uma rainha, o Brasil que tem um reino, e essa rainha é Nossa Senhora Aparecida. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo.